Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa primeira videoaula de matemática, onde estaremos abordando conteúdo sobre geometria, posições relativas de duas retas no plano, certo? Vou apresentar alguns slides para facilitar o nosso aprendizado, por conta de que na geometria utilizamos muitas imagens, certo? Olha só, pessoal. Como eu falei para vocês, geometria, posição relativas de duas retas em um plano. Observem direitinho aqui essa imagem. Esse é um esquema de ruas, é a parte da planta de uma cidade. E as ruas representadas nos dão a ideia de retas. Observem que a Rua Palma e a Rua Cravo, elas representam ruas que nunca se cruzam. Dizemos que essas ruas são ruas paralelas. O mesmo ocorre com a Rua Cravo e a Rua Rosa. Elas também não se cruzam. Também as chamamos de paralelas. Observem agora aqui que a Rua Amor, ela cruza com a Rua Rosa. Dizemos que essas ruas são concorrentes, pelo fato de elas terem um ponto em comum. Elas se cruzam. O mesmo ocorre com a Rua Felicidade e a Rua... Meu videozinho aqui, a Rua Rosa também, certo, gente? Elas se cruzam. Vou passar agora aqui para o próximo, ok? Olha só, as definições sobre essas retas. Vamos à definição de retas paralelas. Retas paralelas situam-se em um mesmo plano e não possuem pontos em comum, ou seja, nunca se cruzam. Se eu seguir na minha reta S, direto aí, eu nunca vou chegar em ponto nenhum para me cruzar com a reta T. Então, elas são retas paralelas. E observem que elas estão no plano alfa. Essa letrinha aqui no cantinho desse plano representa uma letra do alfabeto grego, o alfa. Nós podemos estar indicando essas retas com esse símbolozinho aqui, gente, olha. Essas duas barrinhas estão indicando que elas são retas paralelas. Então, a reta S é paralela com a reta T. Vamos agora aqui à definição no próximo slide sobre retas concorrentes. As retas concorrentes situam-se em um mesmo plano e possuem um único ponto em comum. Novamente, as retas S e T, elas estão no plano alfa, e observem que elas duas possuem um ponto em comum. Qual é esse ponto? O ponto P. Outra coisa, gente, vocês observaram que as retas, elas são representadas sempre por letras minúsculas. Nós as indicamos com letras minúsculas. Quando se trata de ponto, nós indicamos os pontos utilizando qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. E quando vamos estar falando em um plano, nós utilizamos, geralmente, indicamos esse plano pelas letras gregas do alfabeto grego, ok? E aí indicamos essas retas concorrentes por esse, parecendo um xizinho, certo, gente? S é concorrente a T, certo? Então, a reta S, ela é concorrente à reta T. Vamos agora para mais uma característica, uma representação de outra reta. As retas coincidentes. Duas retas podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que as retas são coincidentes. Observem, gente, nessa imagem. Essas duas retas, elas estão sobrepostas. Quem são essas retas? A reta A e a reta R. Elas estão coincidindo. Elas estão no mesmo plano e estão coincidindo. Elas têm todos os pontos em comum. Como assim, professora? Os pontos em comum é que eu posso estar destacando diversos pontos aí sobre essas duas retas, e esses pontos vão estar tanto em uma quanto na outra, certo? Então, vão estar coincidindo. Ah, professora, então aí elas vão estar se cruzando. Não, cruzando é se eu conseguisse traçar aqui como se estivesse fazendo um X, ok? Ou uma cruz, mas nesse caso elas estão sobrepostas. Eu posso estar identificando diversos pontos nelas duas, mas não vão estar se cruzando. Voltando lá, só retratando
a reta concorrente, elas têm um ponto em comum, mas ali não vão possuir mais nenhum ponto. Elas só possuem um ponto em comum. Já no caso das coincidentes, elas possuem vários pontos em comum, certo? Vamos agora para as retas perpendiculares, no próximo slide. As retas perpendiculares são quando duas retas concorrentes formam 4 ângulos retos, ou seja, os ângulos formados têm medida igual a 90 graus. Observem, essas retas são chamadas de perpendiculares. E aí nós podemos estar indicando essas retas através desse símbolozinho, parecendo um T de cabeça para baixo, como se diz lá, né, gente? Então, a reta R é perpendicular à reta S. Passando aqui, gente, vamos lá. Agora, qual é a relação que nós temos entre duas retas? Vou explicar aqui bem devagarinho para que vocês possam entender. As retas concorrentes, elas tanto podem ser oblíquas ou podem ser perpendiculares. Elas são oblíquas quando o ponto que elas se cruzam não forma um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? Já as perpendiculares, quando elas se cruzam, elas vão estar formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, olha só, as retas concorrentes oblíquas não formam ângulos retos entre si. Já as retas concorrentes perpendiculares formam ângulos retos entre si, ok? E aí agora vamos para as paralelas. As paralelas, elas podem ser coincidentes e podem ser distintas. As coincidentes é porque elas podem obter diversos pontos em comum. Já as distintas, elas não possuem nenhum ponto em comum, certo? Então, essas são as relações que nós temos entre duas retas. Agora, eu vou estar passando para vocês um videozinho ensinando, fazendo uma demonstração como vocês podem estar utilizando o esquadro e a régua para estar desenhando retas perpendiculares. E temos o linkzinho abaixo também, certo? Então, gente, estudar geometria e não trazer não utilizar nenhum instrumento de medidas não é estudar geometria, né? Então, olhe lá, utilizamos aí nessa mostragem desse vídeo a régua e o esquadro para estar desenhando retas perpendiculares. Eu trouxe para vocês também uma pequena atividadezinha, certo? Para ver se vocês conseguem desenvolver, ok? Olha só, a primeira questãozinha dessa atividade, ela está pedindo o seguinte: este é o plano da praça onde Alex pratica suas corridas de bicicleta. Observe com atenção para responder às seguintes questões. Para chegar à rua W, qual rua paralela a ela ele terá que passar?
Então, vocês vão estar aí observando, certo, gente? Vamos à alternativa B. Suponha que ele esteja na rua X. Qual a sua posição em relação à rua Y? Aí vocês vão estar classificando se a posição será paralela ou perpendicular. E a alternativa C está pedindo o quê? Agora ele está na rua W, quais ruas são perpendiculares a ela? Então, vocês vão estar aqui identificando quais ruas são perpendiculares à rua W. Temos mais uma questãozinha, certo, gente? Deixe passar aqui, por favor. Olha só. Classifique os pares de retas em paralelas, concorrentes ou concorrentes perpendiculares. Como assim? As retas paralelas, como eu já expliquei, vocês já sabem que elas não se cruzam em nenhum ponto. As retas concorrentes se cruzam, só que vocês vão estar aí classificando quais delas são perpendiculares ou apenas concorrentes, que seriam as oblíquas, certo? Que não formam ângulos de 90 graus. Espero que vocês gostem, desenvolvam a atividade com carinho para vocês conseguirem entender, certo? Agora aqui eu trouxe para vocês uma reflexão. Estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, gente, não se sintam obrigados a estudarem. Estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o futuro, certo? Então, estudem para que vocês possam atingir algo de melhor na vida de vocês. Eu trouxe também aqui uma pequena frasezinha, uma mensagem. Esperamos que todos vocês participem. Cuide-se em favor à vida. Então, gente, protejam-se. Os jornais estão aí indicando quais são as precauções que nós devemos estar tomando nesse momento tão difícil que nós estamos passando sobre essa pandemia. Então, cuide-se, fiquem em casa e estudem. Tchau, até a próxima aula.